Agora, para falar sobre o transporte coletivo, porque neste início de semana foram apresentadas algumas novidades no transporte coletivo de Blumenau, algumas medidas já adotadas, outras que estão em encaminhamento para adotar, e o diretor de transportes da Secretaria de Trânsito e Transportes, Laírto Leite, está aqui para explicar melhor tudo isso para a gente. Bom dia, Laírto. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É um prazer a gente poder estar aqui, Jorge, falando, né, das novidades para o transporte coletivo. Bom, o que tem mais chamou a atenção durante as apresentações feitas pelo prefeito Mário e também pelo secretário Alexandre Fernandes, foi uma informação lá no meio de que há um estudo de viabilidade para diminuição ou até eliminação da tarifa do transporte público em Blumenau aos domingos, ou seja, o ônibus rodar de graça aos domingos. Até porque o governo municipal até recebeu uma certa pressão da imprensa depois que Balneário Camboriú resolveu liberar catraca e outras cidades do país adotaram a mesma medida com o governo assumindo todo o custo do transporte. Laírto, como é que você, que é um profundo conhecedor, estudioso do transporte público no país, está vendo essa situação? O que vocês estão fazendo, elaborando? Que estudo está? A gente pode evoluir nesse sentido? Então, Jorge, né, a gente pode evoluir sim, né? É uma proposta apresentada pelo prefeito Mário e ele é o mandatário da cidade, né? O que a gente precisa entender, Jorge? Uma operação de domingo de hoje, né? Por mais que as pessoas muitas vezes reclamam, tem pouco horário e tudo mais, e que não é mentira, é verdade, exatamente, mas no atual situação hoje, nós temos 450 viagens num dia de domingo e transportamos em média 4.000 pessoas. Então você veja que dá menos de 10 pessoas por viagem, né? A ideia é que, se caso aderir realmente a isso, né, que a gente atraia um pouco mais de pessoas que possa estar se utilizando o transporte coletivo aos domingos para o seu lazer. Existem várias propostas dentro da própria secretaria e o prefeito determinou que a gente apresentasse um estudo nessa linha. Mas o que eu já posso adiantar, Jorge? Hoje, uma operação de domingo, ela custa em torno de R$70 mil o custo dessa operação. E o que a gente arrecada hoje está em torno de 20. Então, já existe um déficit, né? Absorver mais já tem um custo ali que tem que ser assumido, né? Absorver mais um pouco não custa nada. E existe uma onda também, e é importante, Jorge, que a gente esclareça para a população, que já tem... eu já fui contra até o subsídio, enquanto que a gente poderia fazer só exatamente com o custo da tarifa. Mas é uma realidade hoje. Hoje já tenho a informação que tem 260 cidades já colocando subsídio no Brasil e que tem 70 cidades que alguma forma de gratuidade, ou é aos domingos, ou é aos feriados, ou é por inteira, já 70 cidades brasileiras que já adotaram isso, né? As cidades pequenas, e aí já vamos falar um pouquinho de Balneário Camboriú, que acabou de citar. Sim. Balneário Camboriú eu acompanhei porque eu gosto de trabalhar com números e a gente saber exatamente de números. Balneário Camboriú é uma cidade rica e o que ela vai gastar vai ser R$3.800.000 para 6 meses. Ou seja, se dividir por 6, isso vai dar 600 e alguma coisa por mês, que é o que ela vai botar no transporte coletivo. Ela pode muito bem botar. Diferente da gente e da própria vizinha Gaspar, que bota 550 mil por mês numa cidade que não tem o potencial de Balneário Camboriú, como é o caso de Gaspar. E que nós aqui, né, temos uma previsão de mais de 30 milhões de reais nesse ano agora de subsídio. Então as realidades são diferentes. Eu não posso pegar a realidade de Balneário Camboriú e querer trazer para cá. A geografia de Balneário Camboriú é diferente. Com um ônibus lá tu consegue fazer muitas viagens, até porque ela em região territorial, ela é 1/10 de Blumenau. Gratuidade do transporte público 100% em Blumenau ainda é uma coisa impossível. Jorge,
Impossível é depois que morre, né? Agora, existe uma situação assim, ó, com o atual cenário de hoje, o que a gente precisaria era 100 milhões de reais ao ano para manter aquilo que está ali. E é claro que se ele fosse gratuito, ia ter mais passageiro também, então a gente precisaria ampliar a frota. Tenho conversado e talvez vou fazer uma visita, já a pedido do secretário Alexandre, na cidade de Caucaia, no Ceará, porque lá eu quero comparar da seguinte maneira. Ela é do tamanho da nossa. Ela tem 370 mil habitantes e é tudo gratuito. E tem gratuidade no transporte público. Totalmente. Eu estive no Rio de Janeiro, onde a cidade de Caucaia, no Ceará, ela fez uma apresentação, o que motivou, o que rendeu após isso, porque já está consolidado, mais empresas se instalaram no município, e isso é importante. Então, é o tipo do ganha-ganha. Mas hoje, o custo da operação para nós, ela necessitaria de 100 milhões de reais para manter o ano todo com o transporte coletivo. E a prefeitura já está botando 30. Então nós temos que buscar em outros locais os outros 70 milhões. 70 milhões para fazer o transporte totalmente gratuito. Mas o transporte gratuito aos domingos é possível. Jorge, é até viável nesse momento. Eu apresentei exatamente, né, numa conta muito de padaria, muito simples, eu apresentei ao prefeito que era somente mais, no atual cenário de hoje, somente mais 80 mil reais por mês, né? Porque se a gente já está tendo lá não vamos dizer prejuízo, porque compensa durante a semana, mas o custo da operação, 70 mil, nós estamos arrecadando 20, 20 mil, 4 finais de semana, é mais 80 mil de subsídio, mais ou menos nessa linha. É possível. Mas daí, Laírton, colocando gratuidade do transporte coletivo ao domingo, automaticamente mais gente gostaria de pegar, já vai deixar de pagar o Uber, por exemplo, né? 99, sei lá, o aplicativo que é mais caro. E vai para o transporte coletivo, mas daí vai precisar também mais ônibus circulando, então o custo também vai aumentar um pouquinho, né? Jorge, a primeira matemática que eu fiz anterior é que nós temos 450 viagens e estamos transportando 4 mil pessoas num domingo, tá? Então a média de 10 pessoas por viagem. Certo. Com a atual frota que tem, a gente pode pelo menos 2 vezes a mais de transportar 12 mil pessoas, transporta com tranquilidade. Se chegar a mais, e assim que chegue a mais, a gente pode começar a botar mais frota também. Ah, que bacana. E já seria também, né, uma forma de você entender essa questão da gratuidade, ver o reflexo que isso traz e poder fazer um estudo daí para ampliar, né? Quem sabe, vamos lá, feriado, sábado, e ir ampliando isso, né? Exatamente, Jorge. Para quem de repente ligou o radinho agora, né, nós não estamos dizendo que vai ter gratuidade. Exato, são estudos, são, né, um pedido exatamente do prefeito, está interessado com isso e a gente está levantando os dados, mas é possível sim. Eu tenho muito interesse que quando você voltar lá do Ceará, desse estudo que você vai fazer nessa cidade, tem também mais de 300 mil habitantes como Blumenau, né? Praticamente é meio que semelhante à cidade de Blumenau, então mais dentro da nossa realidade e que o transporte público lá é gratuito. Para saber como é que isso funciona, qual foi o reflexo dessa gratuidade em todo o transporte, porque a gente fala muito aqui da dificuldade que é você dar um serviço de qualidade sem afetar muito o bolso do passageiro. E quando ele é gratuito, como é que é essa qualidade desse serviço? É um ponto de interrogação que fica, né? Muito importante, Jorge. A tua colocação ela é fantástica, porque em muitos casos é assim, é de graça, eu posso fazer de qualquer jeito. Não é verdade. O transporte coletivo ele precisa ser tratado como profissional e a importância que ele tem o transporte coletivo, né? Agora, realmente, por isso essa visita técnica, já solicitada pelo secretário Alexandre, de visitar uma cidade que é do tamanho da nossa, né? Porque assim, também eu estive no Rio de Janeiro há 2 meses e alguém apresentou da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, pode puxar na internet, está com um projeto bonito, 100% de gratuidade. E aí, muitas vezes, deixa a gente indignado como gestor, como que ele pode, eu não posso, né? Aqui eu preciso de 100 milhões, e eu pedi a palavra
palavra e perguntei de quanto que ele usava do orçamento do município para fazer esse transporte. Ônibus novos da prefeitura, eram os ônibus, né? E aí a prefeitura fez uma licitação e botou a empresa privada a administrar, que é o mais correto que tem. E tudo gratuito, justamente nos pontos de maior movimentação tinha bicicleta elétrica também gratuita, que é do mesmo sistema. Olha a ideia legal. Uma ideia muito legal. E quando eu pedi a palavra, né, porque assim, tudo tem um custo, tem um orçamento, quando eu pedi a palavra, ele disse que ele gastava 2,5% do orçamento do município no transporte coletivo. E nós aqui, Jorge, já gastamos em torno disso no transporte coletivo com o subsídio. Então, para que eu chegue em mais de 70% da receita, eu vou chegar, de repente, num 10% do orçamento do município, né? E aí eu fui descobrir que a cidade, ele teve que falar, porque ele fez a apresentação e não falou, a cidade de Maricá, ela recebe royalty de petróleo. Só para você ter uma ideia, é uma cidade de 200 mil habitantes, ela é muito rica, que bom para eles, e ela tem um orçamento anual de 7 bilhões de reais. Que então, é bem maior do que a nossa, que é maior, né? Muito maior. Ela é menor extensão territorial, que daí com um único ônibus tu consegue fazer muitas viagens, né? Mas o que eles apresentaram foi uma coisa quase de chocar, dizer, pô, como é que eles conseguem? Mas eu tinha que sair de lá com as respostas, Jorge, porque senão a gente volta frustrado para Blumenau. Por que ele consegue e eu não consigo? É verdade. Boa ideia essa também da disponibilização desses veículos alternativos, né? Bicicleta elétrica, patinete elétrico, né? Para que as pessoas se desloquem também entre um ponto e outro, né? Você criar um intermodal, né? A pessoa tem a possibilidade, chegou ali, pega, né? Nós já temos pelo menos 2 terminais essa possibilidade, Topava e o também do Água Verde, é de você deixar lá a sua bicicleta, a sua moto, o seu carro e sair com o transporte coletivo. Porque essa é a visão de uma ligação intermodal que precisa trabalhar o transporte. É verdade, temos que evoluir nesse sentido, né? Bom, vamos lá então. Blumenau estuda a possibilidade de diminuir ou até excluir a tarifa de ônibus aos domingos, né? Mas isso ainda está em estudo. O prefeito Mário já recebeu o estudo da secretaria? Não, ele determinou que a gente fizesse um estudo, né? Está em andamento esse estudo. Está em andamento, números e tudo mais. E Entre diminuir e excluir, não é melhor excluir de vez? Assim, pelo que se fatura um domingo, eu acho que poderia ser excluído. Pelos números que você apresentou aqui, né, Laírton? Isso, como também tem, Jorge, quem defende na própria secretaria, ao invés de excluir, vamos aumentar o horário aos domingos, que também é uma reclamação das ampliar pessoas. Horário. Ampliar os horários. Né? Mais horários e também hoje nós paramos aos domingos às 19 horas. Então tem quem defende, diz, olha, vamos deixar, né? Mas são tudo projetos, a gente vai apresentar ao prefeito qual é a ideia, né? da SMTT, do estudo que a gente fez, de números e propostas. Tem um prazo para isso, Laírton? Não foi colocado um prazo, mas quem conhece o prefeito Mário sabe que 15 dias de... É para ontem, eu conheço. É para ontem, e a imprensa agora pressionando também nesse sentido, claro, vai querer uma agilidade nesse sentido para resolver logo essa situação. Não tem Bom, então vamos aí, daqui a pouco deve chegar esse levantamento até o prefeito Mário e ele vai tomar uma decisão nesse sentido aos domingos. E o Laírton vai lá para o Recife, para Fortaleza? A cidade é Caucaia, no Ceará. Caucaia, no Ceará, que é uma cidade semelhante a Blumenau, que deu gratuidade no transporte público, para ter todo esse conhecimento, esse estudo, para saber como é que é aplicado lá e trazer para a nossa realidade aqui. A gente pode, quem sabe, evoluir nesse sentido também. Enquanto isso não acontece, 10 novos ônibus estão chegando aqui para reforçar a frota da cidade com ar-condicionado de fábrica, veículos menos poluentes, que é a moda agora, né? E até uma exigência quase que do mercado. E uma questão lá que chamou a atenção, que é a instalação de câmeras internas no ônibus. Por que se chegou a essa necessidade? Claro que isso é maravilhoso, né, para garantir a segurança e tal, mas vai ter uma câmera no motorista e uma nos passageiros?
Ô Jorge, são duas câmeras, né, no ônibus, na verdade, uma pega de trás para frente e a outra faz o caminho contrário, e uma na parte frontal do veículo, que ela vai pegar a parte externa do veículo. Jorge, o que a gente precisa entender também? Apesar de já estar instalado em toda a frota de Blumenau um sistema chamado telemetria, que ele faz um raio-x de toda a viagem, frenagem brusca, entrou em curva muito fechado ou coisa parecida, a velocidade. É um monitoramento da direção, né? Um monitoramento. Mas é isso que a gente quer, né? A gente não quer mais, a gente quer fazer o acompanhamento, porque o motorista do transporte coletivo, por mais que a gente não tem reclamação nenhuma desse momento, mas ele precisa fazer sempre uma direção defensiva. E a câmera vai mostrar isso também e vai mostrar até num possível acidente da parte externa da frente do veículo se ele podia ter agido de uma maneira diferente ou não. Então, esse é o sistema. Aqui a gente tem poucas situações, mas de vez em quando acontece. Alguém que reclama que foi roubado, né, dentro do ônibus, assédio, né, aquele tal do encoxar dentro do transporte coletivo. Né? Vai dar mais segurança para as mulheres, principalmente. Principalmente, né, para as mulheres. Esse é o olhar do prefeito Mário, esse é o olhar da SMTT. Porque isso sempre vai trazer mais segurança. Tem um custozinho ali? Tem, mas vale a pena. É o tipo do ganha-ganha que vale a pena. Então, esse é mais uma novidade também, né? Além dos veículos novos com ar-condicionado, mas também a instalação de câmeras no interior do veículo. Quando devem chegar esses novos veículos, Laírton? Jorge, os primeiros, porque houve uma compra, primeiro 4 chassis, primeiro 6 chassis e depois 4, né, uma questão documental, financiamento e tal da empresa, mas a ideia é que no mês de agosto, né, a data está prevista para 25 de agosto, no entanto, a empresa encarroçadora que já se encontra os chassis, ela acha que entrega antes, mas ela botou um prazo um pouco mais avolumado. Um prazo para garantir a entrega, né? Um prazo para garantir a entrega. Então, né, são veículos Euro 6, para quem não manja muito disso e também não precisa manjar, mas o importante é que ele polui muito menos, se fala até em 15 vezes superior ao que a gente tem, que é o motor Euro 5. Então, o Euro 6 é uma exigência também, sim, mas esse olhar também, na verdade, o prefeito Mário queria verificar a possibilidade até de veículos elétricos, mas ainda é uma realidade. A gente já falou sobre isso, né, dessa necessidade dessa evolução, né? A gente ainda já falou, mas, Jorge, sem medo de errar, esse que a gente está adquirindo, né, já com essa motorização Euro 6, com ar-condicionado e tal, cada 4 desses daria um elétrico. Então, pelo custo, né? Para a gente deixar bem claro. Aqui. Então a gente ainda teve que optar por o veículo a diesel, né, com esse sistema que é show de bola, né, uma exigência, inclusive, do CONTRAN, mas é isso aí. Mas já é uma grande evolução, né? Menos poluente. O diesel também deu uma baixadinha no preço, graças a Deus, que alívio, né? Muito bom. Que ajuda bastante, né, nesse sentido. Olha, foi falado também sobre a necessidade da empresa fazer uma campanha sobre o correto uso do aplicativo. Você sabe que eu utilizo o transporte coletivo em Blumenau e eu acho o aplicativo da empresa que explora o transporte coletivo aqui poderia ser bem melhor. Poderia ser mais moderno. Hoje há tantos aplicativos que nos enchem os olhos, né, pela facilidade de entendimento. E eu acho que eu já conversei contigo sobre essa necessidade de se explicar o que é, como é que é, porque o transporte coletivo tem quantos mil usuários? Jorge, nós temos em média durante a semana 75 mil passageiros, né, de segunda a sexta. Pois é, você vê, será que tem 75 mil aplicativos baixados, né, ou utilizados da forma correta? Não tem, eu posso até levantar os números, porque a Blumob ela tem um dado de tudo isso, tem as pesquisas que são feitas, que são inúmeras pesquisas que é feita, mas o que a gente sabe é que são por aqueles mesmos, o passageiro que ele faz a pesquisa aqui e faz lá depois e tal. Mas realmente é uma campanha que ela precisa ser feita, Jorge, porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu fui para o ponto e acabei esperando tanto tempo, né? Se ele tem o aplicativo baixado, ele conhece a funcionalidade do aplicativo, ele vai para o ponto somente quando o ônibus está próximo de passar. E isso eu ia te falar também, né? A impressão quando tu está na rua é uma,
mas se tu tiver o teu conhecimento correto, né? Não que isso vai dizer que tenha mais ônibus, não é isso que a gente quer falar, mas que você pode perder menos tempo, né? Ser mais assertivo aí nessa questão. Exatamente, Jorge. Ele tem uma funcionalidade do aplicativo que você pode programar. Quem mora próximo do ponto, ele pode programar para ele receber um alerta, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, conforme ele determinar antes do seu ônibus estar chegando. E o acompanhamento em tempo real também, né? Uma viagem mais longa, ele tem acompanhamento em tempo real. Está chegando aqui nesse momento. Então, e essa campanha, a gente ouviu essa necessidade de fazer a campanha justamente para divulgar mais para as pessoas, para o passageiro, para que ele faça uso dessa ferramenta tão importante que é no transporte coletivo. Que auxilia muito, né? Ajuda bastante, né? E a partir do momento que o passageiro que utiliza o transporte coletivo, seja todos os dias ou em algumas vezes da semana, né? Ele vai ter menos tempo perdido em um ponto de ônibus, né? E aquela sensação de que tem pouco ônibus diminui. Diminui, porque ele vai saber ali qual é o horário que vai sair a sua viagem, né? E ele vai se programar dentro daquilo. Então, eu vou para o ponto agora. Vamos falar de linha alimentadora. Realmente tem linha alimentadoras mais distantes. Às vezes tem de 40, de 1 hora e tal. Acabou de passar e eu vou para o ponto. Aí é uma eternidade você aguardar nos pontos, muitas vezes no sol, né? Entende? Então, um dia de calor, e assim você pode ir exatamente no momento quando vai passar. Na minha opinião, precisa modernizar o aplicativo, ele tem que ser de mais fácil visibilidade. Hoje tudo é mais visual. Eu não sei se tu concorda comigo. Mas hoje tudo é mais visual, Jorge. Principalmente em se falando de tecnologia. O visual é que manda ali. Claro, e precisa de uma campanha. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Ele precisa ser prático e funcional, né? Isso. O aplicativo. E eu vou levar para o TI, a gente vai ter reunião agora, o TI da empresa, né, que desenvolve os aplicativos, justamente sobre isso, de fazer uma funcionalidade. Mas tem coisas dentro do aplicativo, Jorge. Eu tive numa reunião na secretaria CEIDEP, né, de pessoas com deficiência, e lá eu recebi uma demanda se não dava para ter uma funcionalidade para quem tem baixa visão ou visão zero exatamente, e eu fui levar para ver o que a gente poderia fazer, e ela já tinha essa funcionalidade para a pessoa se deslocar dentro do terminal com essa funcionalidade já no aplicativo. Então, assim, tem algumas coisas que já tem, e tem outras que precisa melhorar, e nada como esse feedback de quem utiliza o aplicativo para dizer, olha, aqui eu acho que poderia melhorar. E vai ajudar bastante. Laírto Leite, obrigado pela tua participação hoje aqui na Rádio Itaberá. Capricha nos estudos, o pessoal não quer pagar ônibus aos domingos, né? E depois da tua visita lá no Ceará, por favor, venha aqui, conte para nós o que você viu, qual é o segredo daquela cidade que consegue aplicar o transporte coletivo sem custo para a população e, pelo que todo mundo fala, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, com eficiência. Sim. O que chama mais ainda a atenção. Porque é o que precisa ser, Jorge. A gente, né, nós aqui, eu acho que já é consolidado, que sabe, se você tem um transporte de qualidade, você tira muitos veículos da rua, imagina se for gratuito exatamente, né? Então, eu preciso entender a logística de lá, o que motivou a fazer, qual é a função exatamente, como que transporta, qual é a quilometragem que faz por dia, porque daqui eu tenho os dados. E como é uma cidade do mesmo tamanho, eu preciso fazer esse comparativo. Valeu. Obrigado, Laírto, pela tua participação. Grande abraço, Jorge, e sempre que precisar estamos à disposição. Laírto Leite, diretor de transporte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, conversou com a gente.